pessoal, meu nome é Thaís Vilar, sou clarinetista, sou também professora de clarineta na Escola de Música de Brasília desde 2006. Me formei técnica na Escola de Música de Brasília, técnica em clarineta. Sou formada também pela Universidade de Brasília, no curso de música, bacharelado em música, habilitação em clarineta. Licenciada pela Universidade Católica de Brasília, pelo Programa de Formação de Professores e também mestre em música na área de performance musical na Universidade Federal de Goiás. Para mim, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre música, sobre o fazer musical. Agradeço muitíssimo o convite da aluna Luísa Dantas, do Colégio Adventista da Asa Sul. Achei todas as perguntas bem pertinentes e bora lá falar de música. As perguntas me chegaram por escrito e eu vou ler e em seguida eu respondo. A primeira delas: quando você começou a tocar clarineta? Eu comecei a estudar clarineta, a tocar clarineta aos 12 anos de idade, em 1995. Eu estava no meu 4º semestre de estudos musicais aqui na Escola de Música de Brasília e eu fazia o curso vinculado à musicalização infanto-juvenil. Naquela época nós entrávamos na escola ainda sem ter optado pelo instrumento de estudo. A gente vinha estudar música e no decorrer do curso a gente escolheu o instrumento. A segunda pergunta: por que você escolheu tocar clarineta? Eu conheci a clarineta pelos corredores da Escola de Música de Brasília, em apresentações de banda sinfônica ou com alunos tocando, estudando pelos corredores. E eu me apaixonei pelo instrumento, gostei da sonoridade, gostei do visual e achei interessante porque havia um grupo bem diversificado de alunos, né? E fiquei bastante interessada pelo instrumento sem sequer saber o nome dele. E a partir daqueles primeiros contatos eu fiquei prestando mais atenção na sonoridade e a cada descoberta eu ficava mais encantada. A outra pergunta aqui que é muito boa: quanto tempo demorou para aprender clarineta? Gente, apesar de ter estudado na escola de música e na Universidade de Brasília, feito mestrado, com muita convicção que eu digo que a gente segue sempre aprendendo música, sempre aprendendo nosso instrumento musical, porque há sempre o que ser refinado na técnica, ou mesmo sempre repertórios novos para estudar. O mundo da música é um mundo muito vasto e sempre temos muitas coisas assim para conhecer, para explorar e para aprender. A próxima pergunta: qual a maior dificuldade de se tocar esse instrumento? Bem, essa pergunta pode ser bem pessoal, né? Mas eu vou trazer aqui duas respostas nessa pergunta, né? Um ponto de vista, por um lado, mais técnico e outro para os aspectos musicais. Em relação ao técnico, pode parecer óbvio o que eu vou falar, mas é altamente relevante. A clarineta é um instrumento de sopro, então fazer um bom uso do ar, deixar esse ar funcionar e fazer o trabalho dele, muitas vezes é complexo, porque envolve uma série de ações que se aprende ao longo de um tempo com uma prática frequente, né? Então não é uma simples questão de respirar e assoprar,
envolve uma boa postura, a embocadura, que é o contato da boca com o instrumento, e enfim, essas questões elas envolvem vários detalhes, várias questões técnicas, né? Que a pessoa precisa praticar durante um tempo para ir solidificando e adquirindo um som bonito, uma fluidez, né? E isso é bem importante, um instrumento, pensar a clarinete como um instrumento de sopro e ter consciência que o ar precisa funcionar aí, né? E um outro ponto que eu realmente acho complexo e ao mesmo tempo encantador no instrumento é que a clarinete é um instrumento muito versátil. Ela faz parte da orquestra sinfônica, da banda sinfônica, de grupos de sopro como quintetos de sopro com flauta, oboé, né, fagote, trompa, e tem uma clarineta assim num contexto de música mais antiga, que é uma clarineta pro lado do barroco. Tem a clarineta também vista ali no mundo da música contemporânea, fazendo uso de técnicas estendidas, que são efeitos diferentes, né? Efeitos sonoros, enfim. E a clarineta também está no universo do jazz, também está na música brasileira, presente ali no choro, tocando samba, né? Toca também música dos judeus, o klezmer. Podemos tocar frevo, falando aqui ainda sobre música brasileira, puxando, né? Na música latina temos cúmbias, tango, né? E cada gênero desse tem seu modo de ser, né, vamos dizer, né? Tem um jeito de olhar o ritmo, a melodia, e é como se fosse uma pessoa aprendendo várias linguagens. Uma pessoa que quer falar inglês, alemão e japonês, né? Então você realmente tem que ouvir bastante os estilos e ter experiências cada um para poder ir tocando cada vez melhor esses estilos. Essa versatilidade da clarineta para mim é encantadora e ao mesmo tempo desafiadora. Qual tipo de música você mais gosta de tocar na clarineta? É muito difícil responder e citar um tipo só. Mas eu gosto muito de tocar música erudita. Na verdade, é o estilo musical, né, que eu tenho mais contato, mais experiência. Gosto de tocar em orquestra, gostei muito de participar de quintetos de sopro e grupos como octetos de sopro também. Ao mesmo tempo, tive oportunidade de tocar música latino-americana num dueto de clarinetas com percussão, e uma delícia também. E tenho curtido muito estudar choro, tocar mais choro nos últimos tempos, e também vontade de estudar um pouco do jazz, que eu curto ouvir. Você tem alguma história interessante de algum evento da sua vida envolvendo a clarineta? Me veio à mente a pandemia, a fase de pandemia em que a gente se viu isolado, e o fazer musical é coletivo, né? O ensino de música envolve um lado prático que é muito da proximidade, né? Do contato presencial, e eu tive algumas dificuldades. Um vizinho que não gostava de clarineta e não
gostava que eu estudasse em casa, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai conseguindo se adaptar às situações, né? Como se diz? As adversidades. E eu pude também fazer aulas online, tanto como professora como aluna. Aprendi muito durante a pandemia, aproveitei muito o trabalho dos colegas, no sentido assim, muitos músicos compartilharam play-alongs, né, tocando violão, por exemplo, e com essa dificuldade de tocar em casa por causa de um vizinho, eu comecei a tocar no parque, né, perto da minha casa, e foram momentos que foram prazerosos, né? E eu pude me divertir enquanto eu tocava, relaxar também, espairecer um pouco, né, de tudo que a gente estava vivendo. Então teve a ocasião de eu tocando e ouvir passarinho parecendo responder, né? E um dia apareceu um tatu eu tocando e do nada, levei um susto porque vi um tatu perto da mochila. E em diversos momentos, o contato com pessoas passando, né? E ficou uma lição, né, que a gente muitas vezes espera uma situação ideal, né, para estudar, para se dedicar, mas buscando, né, soluções diante dos nossos problemas que a gente vai vendo o que é possível, e muitas vezes nessa busca a gente encontra soluções incríveis, né, para as nossas questões. Aí aqui vem um parzinho de perguntas. Como é enfrentar o público ao tocar? Como se sente diante da plateia? Então, é importante a gente entender que temos diversos tipos de público e contextos variados, né, de apresentações musicais. Temos tipos diferentes de apresentações, né? E cada tipo de público, cada contexto pode pedir uma organização diferente, um cronograma específico, tipos de preparações diferentes, né? Por exemplo, se a gente vai fazer um recital didático numa escola de ensino para crianças mais novas, ou então vai ser um recital didático para adolescentes, já são dois contextos diferenciados, embora sejam os dois recital didático, né? Nós temos recitais de formatura, concertos profissionais de banda, de orquestra, dependendo também do estilo que você vai tocar é diferente, né? Música que você faz às vezes como um trabalho voluntário no hospital, que você precisa às vezes se locomover com mais facilidade, precisa decorar o repertório. Então assim, tem essa questão, né, do tipo do público e o contexto, né? E, bem, se a preparação para aquele evento, né, para tal apresentação for boa, a gente vai tranquilo, vai tocar com segurança, né? E é muito importante primar pela preparação, considerando o cronograma, o tempo que se tem, né? E geralmente, assim, quando eu toco, eu considero como se fosse uma troca, sabe? Tô ali mostrando um pouco de mim, do repertório que eu gosto, do instrumento que eu gosto. E geralmente quem vem assistir está interessado nesse assunto, né? Vamos dizer, nesse tipo de música, e isso é extremamente prazeroso.
Você recomenda outras pessoas tocarem esse instrumento? Sim, muitíssimo! Independentemente da idade e de qualquer outra coisa, eu acho muito importante a gente explorar nossos potenciais, descobrir e explorar, né, os nossos potenciais. E talvez um de vocês ou vários de vocês tenham esse potencial clarinetista dentro de si, né? E então, bora, quem quiser experimentar, curtir, siga adiante. Mas assim, eu aproveito aqui para esclarecer que é um mito acreditar que tocar bem é um talento nato, né? Nós temos que estudar muito, temos que nos dedicar àquelas coisas que a gente deseja fazer, né? Fazer com capricho. Mas ao mesmo tempo, quando a gente gosta, essa dedicação flui de uma forma muito mais tranquila e prazerosa, né? Qual a peça mais difícil que você já tocou? Essa é a pergunta e é difícil eu responder. É difícil dizer uma, né? Porque muitas vezes a gente encontra demandas diferentes para tocar bem. É um mito, por exemplo, que é mais difícil tocar rápido. É também difícil tocar rápido, mas muitas vezes músicas lentas ou trechos lentos nas músicas podem ser também desafiadores, né? Porque envolvem o controle do ar e de tudo que está correlacionado ao bom uso do ar, consequentemente da sonoridade, do fraseado, né? E também não existe um estilo, o erudito é mais simples que os estilos populares, né? Tudo que você procura fazer com capricho, você vai encontrando demandas, assim, né? Para cuidar. E também tem muita gente que considera que aprender técnica é mais complicado, né? Do que às vezes tocar mais as músicas e ir atrás mais dos aspectos da musicalidade, né? Mas uma coisa complementa a outra, então a gente precisa ter uma atenção tanto com os aspectos práticos, técnicos, quanto a musicalidade, ao estilo, ao entendimento dos elementos musicais dentro daquela partitura e que dependem de você para soar bem, né? Então, eu posso talvez citar aqui uma que eu tive desafios, que foi o Abismo dos Pássaros, do Quarteto para o Fim dos Tempos, do Messiaen, porque ele envolve tanto esse controle do ar, né, na parte lenta, com variação de dinâmica, né, então uma hora mais fraco o som, uma hora mais forte, como também tem uma parte mais vivaz, né, então a gente tem ali o abismo e os pássaros, né, e fazer soar bem aquela parte. Se eu for tocar hoje, eu vou ter que sentar de novo e estudar, porque é uma partitura que, por exemplo, ela dá trabalho. Ai, gente, para eu responder a próxima pergunta, você sabe alguma curiosidade sobre o instrumento? Acho que a gente precisava de algumas horas, porque eu sei várias e na vontade de compartilhar muita coisa com vocês. Mas eu vou começar aqui falando um pouco sobre o instrumento. Clarinete é um instrumento da família das madeiras, né? Um instrumento de sopro da família das madeiras. E dentro da família das madeiras,
a gente tem instrumentos feitos de metal, porque não é o material em si que faz o instrumento ser da família das madeiras ou da família dos metais, e sim o fato de ser um tubo que a gente assopra e abre e fecha furos para fazer as diferentes notas musicais. A clarineta, dentro da família das madeiras, ela tem uma característica muito bacana, que é tocar o grave com muita fluidez, né? E é um grave tranquilo, né? A gente consegue tocar forte, consegue tocar fraco, né? E é bem gostoso. Outra coisa peculiar dentro da família das madeiras, né, que é formada por flauta transversal, oboé, clarineta, fagote e saxofone. Uma outra particularidade da clarineta é que ela, quando a gente abre o registro, que é essa chavezinha aqui atrás, ao invés de fazer a oitava, a gente faz a 12ª. Então, enquanto alguns instrumentos você está tocando Dó 3, abriu o registro, tocou Dó 4, a clarineta você faz Dó 3, abriu o registro, toca só o 4, né? É uma 12ª. Uma outra curiosidade é que a clarineta tem seu nome vindo de clarino. Clarino é um instrumento da família dos metais. E isso aconteceu, né, porque quando a clarineta surgiu, ela tinha um tamanho menor, ela não tinha as chaves que ela possui hoje, não era feita com esse tipo de madeira. Então, quando ela surgiu, ela também era tocada de forma diferente, um pouco mais inclinada, e lembrava muito esse instrumento que é da família dos trompetes, o clarino, né? E, inclusive, nós temos dois registros do instrumento que levam nomes de instrumentos anteriores, né? A gente tem um registro chamado chalumeau e o registro chamado clarino, além do registro de garganta, agudo, superagudo. Bem, registro é o grupo de notas que tem determinada sonoridade em comum no instrumento, né? Então, por exemplo, o registro chalumeau é um registro grave, ele tem um colorido mais encorpado, sonoro, né? Enquanto o registro garganta já tem um timbre mais opaco, não consegue ser tão sonoro, mesmo que a gente tente. E outros, o clarino já tem um colorido mais brilhante, né? Mais fácil também de soar, né? De aparecer. Pessoal, precisei vir para casa, tô terminando o vídeo aqui. Quero agradecer novamente a oportunidade de falar sobre música, sobre a clarineta e até sobre minha trajetória. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei na vontade de falar muito, muito, muito mais a partir das curiosidades, né, sobre a clarineta. Nossa, muito pano para manga sobre os compositores, repertório, clarinetistas e como as coisas se vinculam, né? Tem muito assunto ali e agradeço a vocês terem despertado esse meu desejo de falar, assim, de compartilhar isso, né? Fica aqui como um plano futuro, de alguma forma compartilhar isso, né, com outras pessoas. Por fim, quero falar o quão valiosa é essa troca aqui, essa atividade, porque o mundo da música, o mundo das artes, às vezes ele é visto muito de forma superficial ou até com alguns preconceitos, né? Então, poder conversar a respeito, falar a respeito e trocar, né?
sobre isso tudo é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa, que vocês continuem com iniciativas desse tipo. E eu vou deixar aqui para vocês o meu contato para vocês, né, precisando mandar alguma mensagem, alguma pergunta, fazer algum comentário. É isso e tudo de bom para todos.